Atenção! Começa agora uma teleaula de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Você já sabe que no processo de fabricação, o material bruto sofre transformações para que a peça pronta fique de acordo com o seu desenho técnico. E a gente já viu que certos desvios de forma e tamanho, dentro dos limites de tolerância estabelecidos no desenho técnico, são aceitáveis porque não prejudicam o funcionamento da peça. Mas em certos casos, para garantir a perfeita funcionalidade da peça, é preciso especificar o acabamento das superfícies. Na teleaula de hoje, você vai entender a diferença entre perfil real e perfil geométrico. Vai conhecer o processo de avaliação da rugosidade de superfícies e compreender a aplicação dos símbolos de direção das estrias e sobre metal nos desenhos técnicos. Ângela, o que você está fazendo? Ô, Miguel, eu tô fazendo o acabamento desse desenho aqui. Quer dizer, tava esperando o senhor chegar para falar dos processos de fabricação e acabamento de peças. Sabe o que é? É que a Ângela quer que eu fale que o método de produção interfere nas características gerais do produto acabado. Mas isso a gente vai ver melhor no módulo Processos de Fabricação. Não, Miguel. Bastava falar que a usinagem, a fundição e o forjamento são alguns dos processos de fabricação de peças. E que cada um deles possibilita diferentes graus de acabamento de superfícies. Só isso. Mas tem uma coisa, né? Quanto melhor o acabamento, mais alto o custo de execução de uma peça. Por isso, as peças devem apresentar um grau de acabamento adequado à sua função e suas características. Olha, dá só uma olhada aqui. É que na prática, a superfície real de uma peça nunca é igual à superfície geométrica, representada no desenho. Na fabricação de peças, as superfícies estão sujeitas a erros de forma e posição que determinam as tolerâncias geométricas. Esses desvios são considerados macrogeométricos e, dentro dos limites de tolerância, não prejudicam o funcionamento da peça. Agora, mesmo as superfícies executadas dentro dos padrões de tolerância geométrica apresentam irregularidades microgeométricas que constituem a rugosidade da peça, ou textura primária. Dá uma olhada aqui no computador. São marcas ou sulcos deixados pela ferramenta na produção da peça. Aliás, você sabe como é feita a indicação do estado de superfície? Não faço a menor ideia, Nanhas. Até 1984, as normas indicavam o estado de acabamento superficial através de uma simbologia que transmitia apenas informações qualitativas. Tito, a avaliação da rugosidade feita no Brasil hoje em dia é quantitativa, permitindo que ela seja medida. Então agora nós já podemos fazer uma avaliação da rugosidade. Certo, Silva, mas como é que se faz essa avaliação? A norma brasileira adota o sistema da linha média para avaliação. Certo. Repare no perfil dessa superfície. Eu vou pegar um desenho. A coisa toda funciona assim. Repare no perfil dessa superfície representada no desenho e veja que A1 e A2 simbolizam as saliências de uma superfície real. Bom, então A3 e A4 simbolizam os sulcos ou reentrâncias da mesma superfície real, tô certo? Certíssimo, garoto. Agora, como não é possível a determinação dos erros de todos os pontos de uma superfície, a rugosidade é avaliada em relação a uma linha P de comprimento C, que representa uma amostra do perfil real da superfície examinada. A norma NBR define 12 classes de rugosidades. Elas correspondem a determinados desvios médios aritméticos, RA, expressos em micrometros. Isso significa que um desvio médio aritmético de 3,2 micrometros corresponde a uma classe de rugosidade N8. Esta tabela apresenta a rugosidade superficial de processos mecânicos, como moldagem, conformação e usinagem, relacionando-os com o grau de qualidade do processo realizado.
O triângulo achurado se refere aos níveis de rugosidade que podem ser atingidos adotando-se processos especiais. O campo enegrecido indica os níveis que podem ser atingidos a partir de processos comuns. E o triângulo vazio indica os níveis atingidos mediante emprego de processos grosseiros. Vamos dar uma olhada neste exemplo. Na usinagem de uma peça com torneamento externo, utilizando processos grosseiros, pode-se atingir um nível de rugosidade RA de até 12,5 micrômetros. Já utilizando processos comuns, como máquinas e ferramentas em condições adequadas, o nível de acabamento atingido é de até 0,8 micrômetros. E por último, empregando-se processos especiais, como usinagem em ambiente com temperatura controlada, pode-se atingir um acabamento com rugosidade de até 0,2 micrômetros. Vamos entender como representar o símbolo básico de superfícies em um desenho técnico. Ele é constituído por duas linhas de comprimento desigual que formam ângulos de 60 graus entre si em relação à linha que representa a superfície considerada. Sozinho, esse símbolo não tem valor. Quando no processo de fabricação é exigida a remoção de material para obter o estado de superfície previsto, o símbolo básico é representado com um traço adicional. Bom, então para definir a direção das estrias, deve existir um símbolo adicional ao símbolo do estado de rugosidade. Esse deve ser o símbolo para a direção das estrias. Acho que dá para pensar um pouco em como funcionam esses símbolos. Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Ah, já sei. Este símbolo, ao lado do símbolo de rugosidade, indica que as estrias são paralelas ao plano de projeção da vista sobre a qual o símbolo é aplicado, no caso, a vista frontal. Indica que as estrias são perpendiculares ao plano de projeção da vista sobre a qual ele é aplicado. Neste exemplo, a vista frontal. Ah, e quando as estrias devem ficar cruzadas em duas direções oblíquas, o símbolo de direção das estrias é um X. Muito adequado. Inclusive, este símbolo, representado na vista frontal, indica qual a superfície a ser usinada e quais as direções das estrias resultantes. Agora, uma outra possibilidade é que as estrias se distribuam em muitas direções. Nesse caso, o símbolo indicativo de direções das estrias é M, que aparece representado ao lado do símbolo de rugosidade. E pensando bem, pode ser também que as estrias precisem formar círculos aproximadamente concêntricos. Aí, o símbolo de direção das estrias é C. Por outro lado, pode ser que as estrias tenham de irradiar a partir do ponto médio da superfície à qual o símbolo se refere. Aí, o símbolo R, ao lado do símbolo de rugosidade, indica que a direção das estrias é radial em relação ao ponto médio da superfície a ser usinada. Esses símbolos facilitam o nosso trabalho, que envolve várias etapas. Mas agora, você sabia que para fazer a usinagem de uma peça como esta, o desenho técnico apresentou indicação de sobremetal para usinagem? Como assim sobremetal? É que quando uma peça fundida como essa deve sofrer usinagem posterior, como a que a gente vai fazer, é necessário prever e indicar a quantidade de sobremetal. Não, é sobremetal, não é o metal a mais que vai ser eliminado na usinagem? Exatamente, espera aí que eu já te mostro. Olha aqui como é feita a indicação. Quando for necessário indicar esse valor, ele deve ser representado à esquerda do símbolo. Nós já conhecemos vários aspectos referentes à rugosidade. Mas o que é exatamente rugosidade? É o conjunto de irregularidades, quer dizer, são pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície. E qual é a importância da rugosidade para a mecânica? A rugosidade tem um papel fundamental no comportamento dos componentes mecânicos. Ela influi na qualidade do deslizamento, na resistência ao desgaste, na possibilidade de ajuste do acoplamento forçado, na resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e lubrificantes, na qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas protetoras, na resistência à corrosão e à fadiga, na vedação e também na aparência. Depois de tudo isso que aprendemos hoje, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Na teleaula de hoje, você aprendeu a diferença entre perfil real e perfil geométrico. Viu também o processo de avaliação da rugosidade de superfícies e compreendeu a aplicação dos símbolos de direção das estrias e sobremetal nos desenhos técnicos. Essa teleaula termina aqui, mas o seu trabalho não. Pegue seu livro e reveja todos os conteúdos para fixá-los melhor. Bons estudos!